Então, qual é o intuito daqui? O intuito não é, no final, saber tratar, mas o intuito é saber identificar, saber fazer o diagnóstico à luz daquilo que foi se modificando ao longo dos anos. Porque houve um tempo que o conceito de pré-eclâmpsia era e hoje as coisas mudaram muito de 2014, 2015 para cá, tá? Então, vamos lá. A gente fala de doença hipertensiva da gestante, esse gráfico fala principalmente de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O que tem que ficar claro é que a gente está falando de uma doença que está no mundo inteiro, certo? Só não tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia em lugar que não tem dado, tipo África, que tem uma epidemiologia defasada. Do contrário, essa é uma doença que está por todo lugar. Quando a gente pega isoladamente os lugares, um olhar mais rápido ou menos, menos acostumado, vai dizer, mas essa é uma incidência baixa. Mas que a morbidade da doença é tão grande que ainda assim nos obriga a esse olhar sobre ela. Esse estudo é o nosso último estudo lá de Campinas, esse foi um dos artigos do meu doutorado, que analisou uma coorte de baixo risco, ou seja, uma paciente que não tinha nada. Saía lá, pegava o paciente do posto de saúde fazendo pré-natal. Qual é a chance dessa mulher apresentar pré-eclâmpsia? E aí a gente encontrou aí uma incidência de 7%. Esse é o estudo mais recente, talvez o único estudo brasileiro numa coorte de baixo risco. Eu tô falando talvez porque a gente escreveu no passado, eu não sei o que aconteceu do final do ano para cá, mas do que a gente tinha de informação, nós éramos a única casuística assim, que envolvesse mulheres de baixo risco aqui no Brasil. A gente tinha sim anteriormente e aí eu vou mostrar aqui um pouco mais para frente. Essa revisão sistemática era o dado mais recente antes desse nosso, de 2013. E o que ela mostra aqui? Ela associa a ocorrência da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, então aqui pré-eclâmpsia e aqui eclâmpsia, com morte materna, com niermis materno e com desfechos ruins maternos. E duas coisas me chamam muita atenção aqui. Primeiro, dizer assim que a pré-eclâmpsia é uma doença muito grave. Então é 3 vezes, quase 8 vezes mais chance de morte, quase 8 vezes mais chance de niermis, de desfechos ruins. Mas veja o que acontece quando eu dirijo o meu olhar da pré-eclâmpsia para a coluna da eclâmpsia. O quanto de mortes mais eu tenho se essa doente se agrava. Então, se eu não paro o processo na pré-eclâmpsia, se eu permito que essa mulher convulsione por algum motivo, isso me assusta completamente, me diz assim, eclâmpsia é uma doença muito grave, não é pouco grave, é muito grave. Esse era o dado, então, mais recente dessa revisão em relação a impacto, né? Também um estudo brasileiro, também desse grupo lá da Unicamp, sobre a ocorrência de eclâmpsia. E a gente sabe que com o aperfeiçoamento das pessoas em relação à doença, o treinamento, o estudo, eclâmpsia é uma doença mais rara hoje em dia. A gente até brinca e fala que muitos alunos vão sair da faculdade sem nunca ter visto uma eclâmpsia. Diferente de mim, por exemplo. Eu, durante a faculdade, vi várias. Mas isso diz sobre a minha idade, basicamente, né? Mas ainda assim continua sendo uma doença grave. Ainda que você veja uma na sua vida inteira, é uma com a qual você precisa lidar e é uma que você precisa evitar. Bom, em relação ao conceito de hipertensão na gestante, esse artigo de 2014, ele marca uma mudança muito grande em relação àquilo que se pensava sobre doença hipertensiva e principalmente sobre pré-eclâmpsia. Basicamente, na gestante, eu vou querer dividir
em hipertensão que aparece antes de 20 semanas e depois de 20 semanas. Antes de 20 semanas, eu vou classificar essa mulher como hipertensa crônica. Ainda que ela jure por Deus, e várias vão jurar por Deus, que não tinham pressão alta, que nunca tiveram nada, porque muitas não tiveram sequer diagnóstico. Muitas nunca vão ter ido ao médico e vão chegar no médico a primeira vez através de um pré-natal. E isso aí abre uma série de discussões para a importância do pré-natal, para a primeira oportunidade da mulher no médico. Isso. Então a gente precisa ter esse olhar sobre o pré-natal. Bom, essa hipertensa crônica, ela pode ou não sobreajuntar pré-eclâmpsia. Então, que pode ou não acontecer, ou ela pode ficar com hipertensa crônica o pré-natal inteiro. Já depois das 20 semanas, eu tanto posso ter uma hipertensão gestacional sozinha, isolada, que não cursa com os achados da pré-eclâmpsia, essa sim, uma doença muito mais grave, tá? Tem algumas outras entidades aqui, que eu acho até que a gente tem um slide à frente que fala sobre isso, mas que não vem ao caso porque são diagnósticos de exclusão. Então, por exemplo, vocês vão escutar a hipertensão do jaleco branco. Esse artigo trouxe esse contexto, ele prevê essa patologia na grávida. Mas esse é um diagnóstico de exclusão, é aquele que você já virou, já fez todo que é tipo de controle ambulatorial, controle domiciliar, exame e tudo mais, e aí vai chegar à conclusão que é jaleco branco. Do contrário, você não vai dizer isso diante de uma gestante que você está examinando e está vendo que ela está hipertensa. Você não vai partir do princípio de que ela está hipertensa porque ela está com medo de você, tensa com a consulta, etc. Tá? Bom, isso posto, vamos ver aqui. Vamos entrar na questão da pré-eclâmpsia. O que o Tranquilli, em 2014, trouxe de novidade? Eu sou de uma época em que a gente pensava, a nossa chave na cabeça de pré-eclâmpsia se dava em torno de presença ou não de proteinúria. Então, até sempre que eu dou essa aula, eu dou o seguinte exemplo. A gente atendia o caso no pronto-socorro e passava para o residente. Quando a gente passava o caso para o residente, a gente sempre levava o resultado da fita urinária, que é a fitinha urinária, o Labstix, dependendo do serviço, mas é aquela fita que você coloca no xixi, tem, além de medidas de pH, vários outros indicadores, dentre eles a proteinúria. E a gente sempre passava o caso, olha, está hipertensa, com o resultado lá para nós, Labstix, a gente falava Labstix positivo, Labstix negativo, a gente nem falava o que era. Ou uma cruz, duas cruzes, três cruzes, era isso que interessava. Por quê? Porque se a paciente tivesse um Labstix negativo, pronto, era como se tivesse falado assim, esquece essa paciente não tem nada. Ela deixava de ser uma paciente que poderia complicar, por assim dizer. E o Tranquilli trouxe a quebra disso, porque hoje a gente não entende mais pré-eclâmpsia como uma doença obrigatoriamente associada à proteinúria. Então hoje, pré-eclâmpsia é sim uma gestante após 20 semanas, hipertensa, e a gente já vai à frente falar dessa hipertensão, mas que pode ou não ter proteinúria. E não tendo proteinúria, ela pode ter qualquer um desses achados. Pode ter um acometimento renal, e aí ela vai ter uma creatinina acima de 1,1. Pode ter um acometimento hepático, quando ela apresenta enzimas acima pelo menos do dobro da normalidade, a AST-ALT. Pode ter plaquetopenia abaixo de 100 mil. Pode ter alguns sintomas neurológicos ou visuais, tipo cefaleia, que não melhora com nada, escotomas, aí tomando muito cuidado para classificar o que são escotomas, que são aqueles pontos brilhantes na luz. A mulher às vezes refere isso como mosquitinhos, como pontinhos brilhantes que embaçam a visão, né? Ou até os casos mais sérios, aí a gente já parte por uma complicação da pré-eclâmpsia, que é quando essa mulher convulsiona, né? E aí a gente tem eclâmpsia. Ou mesmo a mulher com edema agudo de pulmão. O que é isso aqui? Primeiro olhar que eu espero que o aluno do 2, 4, 6, 7, quarto ano entenda quando ele olha para isso daqui. O que eu espero? Primeiro,
O que eu quero que grave? Que não precisa ter proteinúria para ser pré-eclâmpsia. E segundo, que pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica. E é por isso que esse autor precisa assim, morar do lado esquerdo do peito dos obstetras. Porque ele diz assim para o obstetra: meu querido, você precisa olhar para essa gestante toda. Você não pode tratar essa gestante com o velho medida de pressão arterial e avaliação de fita urinária. Essa mulher ela precisa ser valorizada em todas as queixas. Então, isso significa mais ou menos falar assim: se eu recebo uma gestante no pronto-socorro que está hipertensa e que fala para você que está com uma dor de cabeça desde sei lá quantos dias, que não melhora e que a visão está embaçada, essa mulher tem pré-eclâmpsia, essa mulher precisa ser conduzida. Não importa se ela tem proteinúria, é óbvio que a informação da proteinúria ela acrescenta inclusive em gravidade. A gente sabe, né, que essa proteinúria vai precisar ser medida, quantificada, mas o mais importante para as crianças do 4º ano é começarem essa relação com pré-eclâmpsia entendendo que a gente está falando de uma doença que acomete o corpo inteiro. É uma doença endotelial de proteinúria. Eu estou falando só do endotélio renal, né? Agora, quantos outros eu tenho que podem estar acometidos e que vão classificar como pré-eclâmpsia? E essa mulher é uma mulher que pode complicar e que pode morrer, conforme eu mostrei naquele slide do impacto. Daí a importância do olhar amplo. Então não cabe mais aquela discussão de caso como eu fazia no 5º ano, no meu internato, porque daí na residência já foi um pouco diferente, mas no 5º ano a minha discussão era essa: se tinha ou não proteinúria. Não tinha, eu já relaxava assim para passar o caso. Não, isso acabou, isso está por terra. E esse slide eu vou encaminhar essa revisão do BMJ linda, maravilhosa, com vários esquemas super legais e didáticos, e aí eu trouxe esse da etiologia para solidificar que nós estamos aqui falando de uma etiologia que envolve mãe e feto, os dois participam. E há inclusive quem fale, quem estude muito sobre uma predisposição genética, né? Então, quando a gente vai falar de fator de risco, e eu tenho um slide aqui sobre fator de risco, eu vou dizer que a mulher que teve pré-eclâmpsia, ou que tem uma irmã que tenha tido, ou que tem a mãe que tenha tido, ela tem maior chance de desenvolver pré-eclâmpsia. E isso, por que as pessoas falam isso? Porque se estudou e viu que existe um gatilho genético para que isso aconteça, né? Um gene associado. Bom, essa predisposição genética faria com que houvesse essa invasão defeituosa do trofoblasto, certo? E essa invasão defeituosa do trofoblasto determinaria uma redução de fluxo sanguíneo na interface mãe e feto, ali onde há a implantação da placenta. Essa redução do fluxo sanguíneo, esse estresse ali causado naquela região que fica com menos sangue, vamos dizer assim, bem popularmente falando, determinaria que um estresse oxidativo tal e a eliminação de uma série de fatores inflamatórios em resposta a essa má adaptação dessa placenta com essa mãe. Essa má adaptação ela pode ser vista sob diversas formas. Então a gente vai ter uma série de marcadores que não vem ao caso agora, mas que uma vez medidos no sangue, eles vão dar o risco dessa mulher ter essa pré-eclâmpsia, né? Essa má adaptação pode vir, por exemplo, de uma histologia da placenta da mulher com pré-eclâmpsia, que vai me mostrar que as artérias espiraladas dessa mulher são muito mais finas, elas têm muito mais resistência à passagem do sangue. E tudo isso para dizer o quê? Para dizer que a placenta da mulher com pré-eclâmpsia, essa relação que se estabelece desse leito tecidual, dessa histologia desse trofoblasto com a questão do materna, essa troca é completamente diferente. E o que se predomina são substâncias vasoconstritoras. É como se houvesse uma privação para esse feto.
tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí o gatilho para uma doença endotelial. Para uma doença endotelial e que vai culminar com consequências tanto para a mãe como para o feto. Então, a mãe, do lado laranja, aí a gente vai ter hipertensão, proteinúria, edema, maiores tendências de coagulopatias, convulsões, alguns tecidos por essa maior tendência à coagulação, vamos dizer assim, né? Elas vão se manifestar aí por questões teciduais, por exemplo, hepáticas, então a gente tem esse sofrimento desse hepatócito aí que sofre em relação a isso. E para o feto a gente vai ter restrição de crescimento fetal, podemos ter parto prematuro a depender da gravidade da doença que se estabelece e até morte, né, do que seria aí. Então, para se fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia, eu preciso de uma pressão arterial igual ou superior a 140/90, em 2 ocasiões, pelo menos distantes 4 horas. Normalmente, como que funciona? Essa mulher vem na consulta hipertensa, se é um 140/90 na trave, e que se repete numa segunda aferição, em geral, a gente não fica 4 horas esperando, em especial se essa mulher estiver assintomática. A gente fala, por exemplo, para ela fazer um controle que seja de 2, 3 dias e retornar ao pré-natal, para que a gente firme esse diagnóstico de hipertensão, né? É claro que isso vai ter que ser individualizado, diante da presença ou não de outros sintomas, mas basicamente eu preciso de pelo menos 2 medidas iguais ou acima de 140/90. A proteinúria pode ou não estar presente, ou lesões de órgãos-alvo, que são essas que eu já tinha falado aí anteriormente. Como quantificar a proteinúria? Então tem desde a fita urinária, que é lá o mais facinho, uma cruz já é positivo, isso é uma coisa que também mudou com o tempo, mas uma cruz já é considerado proteinúria. Ou com uma proteinúria de 24 horas acima de 300 miligramas, ou uma relação proteína-creatinina urinárias maior ou igual a 0,3. Essa relação de proteína com creatinina, ela não tem em todo lugar, porque esse é um exame caro. E em alguns lugares demora muito a sair. Então, dificilmente a gente vai prescindir de uma fita ou de uma urina 1, que é aquele exame de rotina de urina, de sedimento urinário. Normalmente ele é que nos salva lá no pronto-socorro. Tá? Repercussões. Como que essa doença respinga, né? Então, aquilo que eu já tinha falado lá anteriormente. Eu tenho desde consequências imediatas, um descolamento prematuro de placenta, um AVC hemorrágico, que é o quadro gravíssimo, né, que em geral está associado à morte materna. Eu poucas vezes vi uma gestante com AVC hemorrágico decorrente de doença hipertensiva e que tenha sobrevivido a ele, poucas vezes vi. Para não dizer que nunca vi, me lembro de um agora, eu já vi alguns. Convulsões, risco para miocardiopatia periparto, insuficiência renal, edema agudo, outros complicadores da pré-eclâmpsia, então síndrome HELP, se vocês já escutaram falar, é um complicador a mais, né, que também é muito, muito grave, mas que estão aí do lado das maternas. Do lado das fetais, a gente basicamente tem restrição, prematuridade e óbito fetal. Então, talvez a questão aqui seja conceituar e falar. Aqui é uma tabela tirada do manual da Febrasgo, isso foi escrito em 2018, sobre os fatores de risco relacionados à ocorrência de pré-eclâmpsia. E o que a gente tem aqui dos fatores de risco, vocês vão ver aqui, eu acho que vale a pena a leitura cuidadosa, que é: ser hipertensa crônica aumenta a chance de ocorrência de pré-eclâmpsia. Os extremos de idade também. Então, as pacientes que são mais velhas, entendidas aí, pós 40 anos, ou muito novinhas, antes de 20 anos, essas pacientes, os extremos de idade são mais arriscados de passarem, de apresentarem aí pré-eclâmpsia.
Nuliparidade é um fator de risco super importante para a ocorrência da doença. História familiar, que é aquilo que eu falei para vocês da questão gênica da doença, né? Diabetes mellitus pré-existente, então a paciente que chega para o pré-natal já com diagnóstico confirmado de diabetes tipo 2 ou 1, não inclui aqui diabetes gestacional, tá? É o pré-existente. Ter tido história de pré-eclâmpsia na gestação anterior e síndrome do anticorpo antifosfolípide. É tão importante isso. Por que é tão importante, né? Porque o mundo hoje corre atrás de um jeito de fazer predição de pré-eclâmpsia. E tudo falhou. Então, os marcadores são muito caros, são testados, na maioria das vezes, em populações heterogêneas, não validadas. Então, aquilo que serve para fazer triagem lá nos Estados Unidos não serve no Brasil e vice-versa. Uma mistura de idades, se a gente parar para criticar os artigos que foram produzidos em relação a isso, o que a gente vai mais achar é isso, né? Existe um autor que se chama Kypros Nicolaides, que escreve muito pelo King's College, né, em Londres, né? E ele é sem dúvida alguma, um grande cientista, mas os trabalhos deles são muito numerosos em relação à predição de pré-eclâmpsia, porque eles têm um banco de dados gigantesco. Por exemplo, de artigos que envolvem populações muito heterogêneas. Né? Então, quando você vai ver, você tem participantes de todas as idades, de várias misturas de patologias prévias. Então, a gente tem essas limitações. Fora, em termos de Brasil, a questão do custo de tudo isso. Né? Então, hoje, o que os artigos mais concluem é que a análise criteriosa da presença de fatores de risco é o que vai nos contar se essa paciente pode fazer um quadro de pré-eclâmpsia e se essa paciente deve receber quimioprofilaxia. Qual quimioprofilaxia? A que é fundamentada no mundo, que é AS e cálcio. Bom, para quem? Né? Então, aqueles fatores de risco que eu referi anteriormente, deveriam receber AS todas. Cálcio, a meta-análise mais bem feita de 2017, inclusive, que eu acho que eu até pus aqui, não, pus 2015, não é 17, definiu que o grande benefício são para as populações que têm carência na dieta. Lembrando que qual que é a dose de cálcio que a gente fala hoje para definir uma pessoa com uma dieta adequada em cálcio? 1,5 gramas. Veja, 1,5 gramas de cálcio é muito cálcio por dia. Então, você definir uma pessoa como adequado para cálcio é difícil, é um grande desafio. E a grande população que a gente trabalha, na maioria das vezes, é uma população que tem deficiência mesmo. Então, a princípio, você vai dar S e vai associar 1,5 gramas de cálcio. É claro que se é uma paciente que tem uma alimentação que você conversa, faz um bom diário alimentar e vê que não precisa, a princípio você não precisaria dar cálcio. E quando dar isso? De preferência até 16 semanas. Por que eu falo de preferência? Porque os estudos também mostraram que mesmo que você associe tardiamente, então às vezes a paciente chega para você com 20, 21, ainda assim houve algum benefício em que? Em se prevenir formas graves de pré-eclâmpsia. Então, principalmente em relação à pré-eclâmpsia que aparece antes das 34 semanas de gestação, que é considerada assim, quando a gente chama de pré-eclâmpsia precoce, de uma tradução livre do inglês, e que seria assim um quadro pior em relação à pré-eclâmpsia tardia, que seria depois de 34 semanas. Então, basicamente, quando eu falo de prevenção, eu falo de anamnese para identificar fator de risco e AS e cálcio para aquelas que eu elegi como preveníveis.